O silício é o nutriente mais absorvido pela cana-de-açúcar, muitas vezes superando macronutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio. Por ser considerada uma cultura acumuladora de silício, a cana-de-açúcar beneficia significativamente deste elemento, sugerindo estudos que sua presença não é apenas benéfica, mas essencial para o crescimento, desenvolvimento e produtividade da cultura. Mas como as plantas acumuladoras de silício podem ser favorecidas pela adição desse elemento? O que acontece é que essa deposição do silício nas paredes celulares forma uma barreira de proteção, que influencia positivamente os mecanismos fisiológicos e metabólicos das plantas cultivadas. Esse modo de ação desencadeia uma série de efeitos benéficos para a planta, destacando-se o notável aumento da capacidade fotossintética. Além disso, o silício confere resistência ao acamamento, mantendo a lâmina foliar ereta, melhorando assim a interceptação da luz. Esses benefícios contribuem diretamente para o crescimento e desenvolvimento da cana-de-açúcar, ao mesmo tempo que aumenta substancialmente o teor de sacarose no colmo, favorecendo uma produção qualificada e com alta produtividade. Outro ponto bem documentado sobre a ação do silício e que vamos destacar mais para frente é seu papel na mitigação de estresse, tanto bióticos causados por pragas e doenças, quanto abióticos, como situações de seca, salinidade do solo, congelamento, toxicidade de metais pesados, desequilíbrios nutricionais, altas temperaturas e exposição a altos níveis de radiação solar. A primeira descoberta de que a nutrição com silício pode beneficiar a cultura da cana-de-açúcar foi datada de 1947. Desde então, uma série de estudos em diferentes países tem demonstrado o aumento no rendimento da cultura quando submetida à fertilização com silício. Os dados que se tem ao longo destes anos demonstram que o silício está intimamente ligado com a melhoria da produtividade e da qualidade da cana-de-açúcar. Em 1966, observou-se um aumento de 9 a 18% da produtividade e de 11 a 22% no teor de sacarose. Posteriormente, em 1978, constatou-se que a adubação silicatada elevou a produção de 50 kg por hectare para 215 kg por hectare. Já em 2008, o silício foi responsável por um aumento de 45% da produtividade. Em uma revisão bibliográfica recente de 2020, após análise de diversos trabalhos científicos, foi indicado que a fertilização com silício pode gerar um aumento de até 50% na produtividade. Além disso, como anteriormente mencionado, o silício desempenha um papel importante na atenuação de estresse, e pesquisadores documentaram aumentos de 59% e 34% do rendimento da cana-de-açúcar, em situações de estresse salino e hídrico, respectivamente. Isso em comparação com plantas submetidas ao mesmo estresse, mas cultivadas sem a adição desse elemento. Quando se fala em manejo integrado de pragas, o silício promove a indução de resistência a pragas e doenças pelas plantas. Nesse sentido, ele opera por meio de defesas físicas e químicas. Na defesa física, o nutriente se deposita nas paredes celulares, formando uma barreira mecânica que dificulta a penetração de fungos patogênicos. Além disso, aumenta a dureza e a abrasividade dos tecidos vegetais, reduzindo a palatabilidade e a digestibilidade de insetos pragas. Na prática, essa ação diminui e atrasa a progressão dos danos causados pelas pragas, otimizando a atuação dos agentes de controle. Por outro lado, a defesa química é caracterizada pela ativação do metabolismo secundário da planta, elevando a produção e o acúmulo de compostos de defesa. Com isso, o silício contribui para a redução da severidade de pragas e doenças que afetam o canavial. Pesquisas já demonstraram isso para a cigarrinha das raízes, broca da cana, ferrugem marrom, mancha anelar, carvão da cana-de-açúcar, ácaros, brocas noctuídas ou brocas rosadas, entre outras. Outra questão de grande importância atualmente são as alterações nas condições climáticas. Apesar da cana-de-açúcar ser considerada uma planta muito eficiente, a sua produtividade pode ser gravemente afetada por alterações ambientais, justamente por se tratar de uma cultura exaustiva, que necessita de mais água e nutrientes devido à maior produção de biomassa e remoção de nutrientes do solo. Por esse motivo, o déficit hídrico é um dos principais estresses ambientais que limitam o crescimento da cana e prejudicam a produção agrícola. Através de uma série de processos biológicos, o silício promove o uso eficiente da água pelas plantas, especialmente em condições de déficit hídrico. Isso é possível devido à sua deposição nas paredes celulares e também pela indução de ajustes osmóticos nas células,
o que resulta na redução da perda de água. Ao mesmo tempo, estimula a atividade de enzimas que aumentam a absorção hídrica pelas raízes. Somado a tudo isso, ainda atua na regulação dos sistemas de defesa antioxidante, reduzindo o estresse oxidativo e preservando a eficiência fotossintética. Como resultado, promove o crescimento das plantas e o aumento da produção de biomassa, exercendo um impacto direto na produtividade da cana-de-açúcar, mesmo em situações de seca. Como visto, a absorção e o acúmulo do silício oferecem inúmeros benefícios à cultura da cana-de-açúcar. Mas, apesar de fazer parte da composição do solo, a concentração desse elemento é geralmente baixa, especialmente em solos tropicais. Assim, a adubação silicatada torna-se indispensável em culturas reconhecidas como acumuladoras de silício, dado o rápido esgotamento desse elemento, especialmente porque tais culturas têm a capacidade de extrair grandes quantidades de silício do solo. Em nosso portfólio, oferecemos fertilizante à base de silício com formulação do tipo suspensão concentrada, desenvolvida por meio da tecnologia de micronização que reduz o tamanho das partículas. Isso não apenas evita o entupimento dos bicos de pulverização, mas também aumenta a disponibilidade do elemento, devido ao aumento da área superficial de dissolução, favorecendo a sua absorção. Entre em contato conosco para obter mais informações sobre esse e demais produtos.